Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Chipado, o podcast oficial do Chipo. Meu nome é Guilherme Jacobs e hoje nós temos um chipado, olha, cheio, do jeito que a gente gosta. Porque a gente tem que falar de A Casa do Dragão, do episódio mais recente, o 6º capítulo, a princesa e a rainha. A gente também tem que falar do 4º episódio de Andor, que saiu hoje no Disney Plus e continua o tom incrivelmente maduro e diferente dessa série em relação ao resto de Star Wars. Mas a gente precisa falar de um trailer. Eu fui cobrado no Twitter, o Chip foi cobrado no Twitter pra falar do trailer da série de The Last of Us, a adaptação dos jogos de PlayStation da Naughty Dog, que nós três aqui temos bastante história assim, com trabalhar com videogames e tudo mais, e claro, estamos aí de olho nessa série, então a gente vai falar desse trailer também. Então, para me ajudar a fazer isso tudo, eu estou aqui com Bruno Silva. Hype para The Last of Us, meus amigos, é tudo que eu tenho a dizer. Que trailer! Que trailer! E com ele, que já fez 3 vídeos de explicado pra The Last of Us, só vai estar esperando sair, né? Thiago Romariz. Ah, tá. Já fiz 2 vídeos já. Então, errei por um. Cara, não, tô empolgadaço, assim, esperando que eles sejam um marco aí para as adaptações de games, também pra mostrar que dá pra ir além do jogo, né? Tô empolgado, cara. Pode ser uma parada muito, muito, muito boa pra gente. Maravilha. Então vamos começar na ordem que eu falei, vamos começar com a Casa do Dragão. O 6º episódio, a princesa e a rainha, ele foi o episódio que encerrou, aliás, começou a presença aí do novo elenco. Claro que são alguns atores ali que mudaram, mas eu vou focar nos principais, né? Que temos Emma Darcy como a Rhaenyra mais velha e a Olivia Cooke, uma atriz que eu gosto bastante, no papel da Alicent Hightower. E aí continua as tretas, né? Continua as brigas entre elas, com cada uma ali interessada em garantir a herança do trono, quando o Viserys, que claramente está nos finais, né, nos minutos finais da vida ali, a bater as botas. E eu vou dizer o seguinte pra vocês, caras, eu sinto que eu passei essa semana meio que pelo que o Thiago passou recentemente, de meio que, como é que eu posso dizer, fazer minha paz com essa série. Eu assisti esse episódio e eu tava meio assim, eu vou esperar passar esses 5 episódios do elenco mais novo, porque pode ser muita preparação, vamos ver como é que chega no 6º em diante, como é que vai ser. E olha, até teve uma outra cena que eu preciso destacar, umas conversas entre a Rhaenyra e o Laenor ali, onde eles falam um pouco mais sobre eles e não simplesmente sobre a trama política e os temas aí óbvios da série. Mas assim, ficou muito claro pra mim que se Game of Thrones era Succession de fantasia, né, as intrigas políticas e negócios e traições e tudo mais, não é que não tenha isso em Casa do Dragão, mas é que tá muito menos pra um Succession da vida, muito mais pra um One Tree Hill ou Gossip Girl da vida. Novelão, é soap opera, é isso, é fofoca. A mesma coisa pode ser tratada como intriga política como fofoca, depende de como você faz o seu roteiro, e o lado deles tá indo muito mais pra isso, que é com quem que a Rhaenyra tá se pegando, quem que é filho de quem que vai trair quem aqui agora, e não sei o que mais, sabe? E fulano que o Sir, não lembro agora o nome lá, o cavaleiro lá que não ficou com a Rhaenyra, que ele tem raiva dela até hoje pelo... não, esse é o Cole. Esse é o Cole. O Cole, o Christian Cole, exatamente. Então assim, pra mim tá muito óbvio isso. Tudo bem, vocês... Se a pessoa gostar, gostou. Eu assisto a série, eu me entretenho durante os 60 minutos que ela tá no ar, termina e eu não passo tempo depois pensando nela, querendo ler sobre ela como era com Game of Thrones. E se fosse isso aqui, ó, tudo bem. Tem outras séries hoje que eu acho que fazem isso por mim. Eu não preciso que Casa do Dragão faça. Eu só realmente sinto que eu passei pelo momento aí onde eu, enfim, reajustei as expectativas. Isso não vai ser Game of Thrones, isso aqui é outra coisa e é uma coisa que eu acho que é menos profunda, mas não necessariamente menos entretenimento. Mas aí eu, enfim, fiz minha paz com isso aí. Brunão, o que você achou desse 6º episódio? Eu fiquei um pouco triste com a sua fala de abertura, Jacobs, porque ao mesmo tempo eu acho que não consigo deixar de pensar que Casa do Dragão e por consequência, né, Game of Thrones, sendo a representante atual de Game of Thrones na cultura pop, caiu pra série B do seu coração, cara. É basicamente o que aconteceu. Isso tá rolando mesmo, sem dúvida alguma. Mas assim, falando do episódio em si, eu acho que ele teve alguns momentos bons, eu acho que ele teve apresentações boas, eu acho que teve algumas cenas bastante impactantes que me chamaram muito a atenção, que a gente, ao longo aqui do programa, vai falar. Por que esse não foi o primeiro episódio da série mesmo? Assim...
Eu só queria deixar isso muito claro, né, assim, porque a gente, mais uma introdução, mais um episódio que tenta se vender como, olha como o status quo mudou, quando na verdade ele não mudou absolutamente nada, né, você tem as mesmas pessoas nos mesmos lugares, tem as mesmas intrigas, e a única diferença desse episódio pros outros é que você teve uma troca de atores, o que faz do episódio parecer mais, agora as coisas mudaram de verdade, né, então, eu não sei, assim, eu tenho sérios problemas com a maneira como os showrunners decidiram dividir a linha do tempo dessa história ao longo da temporada, assim, me pareceu um negócio meio desconexo, assim. Pô, bem que a temporada começou de novo, assim, parece, sabe? E começou de novo sem ter precisado começar de novo, isso que eu acho estranho na maior parte do tempo, assim. Então... Mas, dito isso, foi bom, eu acho que agora a série finalmente pode andar pra valer, assim, sabe? Eu acho que a série finalmente pode trazer... Né, as peças podem se mover mais definitivamente e mais significativamente do que a gente tinha visto ali, né? Se você for contar realmente o que ajudou a trama a realmente andar, foram pouquíssimas coisas espalhadas entre esses últimos 5 episódios, né? Thiago, o que você me diz aí da apresentação do novo elenco e o que ele fez ou não fez por você pra série, a troca das atrizes ali? Eu acho que elas são muito boas, cara. Tanto a Emma Darcy quanto a Olivia Cook. Acho que elas são muito boas, mesmo com o texto que eu acho, né, fraco da série. Eu acho que elas trazem um pouco mais de intensidade ali, acho que elas trazem um pouco mais de calor ao que... E aí, respondendo a pergunta do Bruno, tipo, pô, por que essa série começou agora? Porque eu acho que eles queriam que a gente acreditasse nessa rivalidade, que essa rivalidade ia ser super intensa por causa dos 5 episódios, sabe? Quando, na verdade, precisava de um episódio, se você for ir pelo roteiro que eles escreveram, né? Porque, assim, essas personagens, elas não evoluem. A verdade é essa, tipo, elas não evoluem. Ela tá lá, tem um problema no primeiro episódio, onde elas são amigas, em teoria, né? Porque nem dá pra saber que elas são muito amigas assim, mas elas meio que são amigas e aí a Rhaenyra vê a amiga casando com o pai. E é a mesma situação do primeiro ao 5º episódio. Tipo, não tem nada que vai muito além disso. Até que você vê nesse 5º episódio que existe um ódio ali instalado, maior e tal. Em teoria era pra você ter outras grandes tramas também. Cara, por mim... reforçar esse teu ponto, eu acho que as atrizes novas são tão boas, e especialmente no momento ali onde... eu acho que a cena de abertura, que a Rhaenyra tem um parto e depois é forçada a ir até o quarto da Alicent com o bebê, e tem todas aquelas trocas de olhares ali sabendo o que tá realmente acontecendo. Eu acho que é uma cena bem dirigida, eu acho que é uma cena bem atuada, e eu acho que, pra pegar esse exercício do Bruno, se fosse a primeira cena e a gente tivesse o poder dessas duas atrizes se encarando, e aí a gente não pegasse o que aconteceu, mas a gente imaginasse a história pra chegar, assim, a rivalidade nelas... Flashback, cara. Ouvir os momentos importantes dessa infância, das duas em flashback. Resolveu. O casamento da Alicent com o Viserys, a noitada da Rhaenyra com o Daemon. Eu acho também, tem várias escolhas, assim. Eu acho que a escolha... Eu não, sinceramente, eu não julgo a escolha do roteiro de você fazer esses 5 episódios. Eu só, antes, né, da infância, eu só acho que eles são mal escritos, assim, do tipo... Você quer fazer a conexão do parto da mãe da Rhaenyra com o parto dela aqui no 6º episódio, né? O primeiro episódio teve o parto dela, que ela perdeu o filho e tal. Eu li um artigo esses dias no The Verge, eu acho, de uma jornalista super incomodada como Game of Thrones, né? A obra do Martin insiste em usar a parte do nascimento, de prover filhos como a grande força das mulheres, né? Do tipo, até porque o artigo é muito interessante, inclusive, falando que tipo, ela usa o incômodo, a série usa esse fardo da mulher como a grande força dela, usando até aquela frase da mãe da Rhaenyra no primeiro episódio, falando, o nosso campo de batalha é o parto, né? É a cama. Como se o parto fosse realmente o grande lugar, e ela foi incompetente porque ela não conseguiu ter um filho, né? E é um negócio bem, bem forte mesmo, assim. Eu acho que... Assim, eu tenho minhas críticas a todo o retrato que o Martin faz em relação às personagens femininas dele, desde Game of Thrones, e como ele as usa, e como ele usa os homens em cima disso, desde Game of Thrones. Mas aqui, cara, eu acho que eu achei esse o melhor episódio da série por um motivo. Ele é o episódio onde mais coisas acontecem, e naturalmente, o roteiro deixa em segundo plano o que são os diálogos e o que são as falas. Porque tem tanta coisa acontecendo, que meio que a trama puxa a galera, e você caga pro que tá sendo falado, sabe? Tipo, a cena, por exemplo, do parto é boa. É legal a cena, sabe? É interessante como ela é dirigida. Agora, presta atenção nas falas do Laenor. Ai,
Eu agradeço por eu não ser uma mulher. Brother. Bicho, essa tipo, frase, olha... É assim, e fala... Cara, eu entendo que você quer passar que o cara é juvenil, insensível, e um monte de coisa... Mas ele tá falando que nem uma pessoa de um sei lá, do 13 Reasons Why, sabe? Tipo, coloca... É muito ruim, cara, o que eles escrevem. É igual a última cena da Alicent. Ela olhando pro Larrys lá, né? Que, nossa, era muito difícil. Nossa, pelo amor de Deus. Era muito difícil saber, né? O que ele ia fazer e tudo mais. Aí a cara da Olivia Cook e o texto que colocam pra ela usar... Ai, não era isso que eu queria. Ai, não era isso... Porra, mano, tipo, a questão não é nem ela falar que não era isso que ela queria, mas é o tom da cena de você deixar a personagem maniqueísta, superficial. Ou ela é a vilã que quer algo contra a Rhaenyra, ou ela é, ai, se arrepende, eu não quero isso. Não, mano, tipo, ela é uma pessoa que tem várias coisas na cabeça dela. Você não dá espaço para as personagens terem nuance nenhuma. É aquele novelesco que destrói qualquer tipo de tridimensionalidade nos personagens. E eu acho que o melhor exemplo é muito paradoxal como que a série... Quando as coisas precisam ser faladas, realmente o negócio fica muito estranho, mas quando o sentimento dos personagens precisa ser demonstrado com ações, é muito bem feito, assim. Acho que pra mim... Não sei se o Jacobs já ia trazer esse momento, mas... A cena mais marcante do episódio pra mim é o momento em que a Lena Velaryon, né, que surge nesse episódio como a esposa do Daemon, né, se vê meio que num mix de situações. Você vê a cena do parto dela, ela parece grávida e depois a cena do parto, e de repente o Daemon se vê na mesma situação do Viserys, né, e ela se vê na mesma situação da mãe da Rhaenyra, de tipo, ó, dá pra criança nascer, mas a mãe vai ter que morrer, e aí ela imediatamente, tipo, ela vai até o dragão dela e decide ela ser a dona do próprio destino, né? E não deixar que o Daemon decida qual que vai ser o destino dela, né? Então... Eu vou dizer o seguinte sobre essa questão daí, tá, Bruno? Eu não sei se a série faz por merecer esse momento. Eu não sei se a série faz o suficiente pra eu botar fé na decisão dela nessa hora. No sentido, assim, de realmente preparar a personagem, de você, tipo... Eu não preciso que ele... Tá, olha, eu entendo porque ela fez aquilo. Não é isso que eu quero dizer. Eu não acho confuso. Nem precisava que ela me dissesse, assim, vou fazer isso por X, Y, Z. Mas eu acho que a personagem, assim, ela tem um ponto no começo do episódio e aí ela tem esse ponto que é o final dela, e eu acho que não traça uma linha. Tá aqui ela, sabe? Eu não sei se a série fez esse trabalho. Eu acho que a Nana Blundell, que é a atriz que interpreta a Lena adulta, excelente. Pouquíssimas cenas, excelente. Ela, na verdade, compensa muito dessa falta do desenvolvimento do roteiro pra mim. E eu acho que os momentos dela com o Matt Smith, com o Daemon Targaryen, são os melhores momentos desse episódio. Tanto pela atuação do Smith, que continua ótima, mas também porque é quando os personagens estão falando de uma coisa que não é necessariamente o trono, sabe? Ela não tá falando, assim, do Matt Smith, do Daemon, perdão, só porque, tipo, Daemon, você tá assim só porque você não tá no trono de ferro. Ela tá falando dele em relação a ele mesmo, como que ele se vê hoje, com os problemas dele com ele mesmo, com a identidade dele, que é o que eu tô cobrando dessa série. É isso. Eu não preciso que eles falem necessariamente de outras coisas que estão acontecendo no reino, apesar de que eu queria muito que a série desenvolvesse o reino de Westeros, porque no momento eu sinto que todo mundo tá brigando por um reino que não existe. É uma coisa que a gente não vê. Mas existe como você tratar dos dilemas desses personagens sem trazê-los de volta pra mesma ideia da trama central de quem que vai ficar no trono de ferro, que família que vai ganhar, que não sei o que mais. Esses personagens podem existir além disso, e é o que acontece com o Daemon e com a Lena nessa hora. De novo, eu não sei, eu acho o momento que ela se entrega ali pra Vhagar, que aliás o visual da Vhagar assim, é muito impactante o episódio inteiro. Eu acho esse momento realmente impactante e memorável. Eu só não sei se a série se aquele momento foi tão bem plantado quanto a série acha que foi. Eu acho que visualmente ele é legal, narrativamente, de forma dramática, eu acho ele... de novo, é show-off. É um bom show-off, é bom, eu acho que ele tem impacto, mas é também uma escolha do roteiro, sabe? Do tipo assim, cara, as cenas são legais, da Lena e tudo mais, você tem uma cena incrível da morte, mas assim... olha... Ai, meu Deus, você vê os olhos do Daemon. Eu vi gente falando, ele viu a garotinha dele morrer. Desculpa, brother, não tem nada disso. A série nem quer que você tenha isso. Ela nem quer. O cara passou 6 episódios, ele teve 3 mulheres, ou
3, 4 mulheres diferentes, se você contar a Rhaenyra, e nenhuma delas, o relacionamento foi o foco. Sempre foi o Daemon o foco. É. Então, tipo, não tem como Não, ser... e no final lá, que tipo, as crianças estão chorando, ele vira as costas e vai embora, tá ligado? No mesmo episódio você tem um negócio pra refutar isso, não tem o menor... Mas assim, o que eu acho que a gente também pode destacar nesse capítulo, assim, eu acho que a série tá já chegando pra mim, tem cumprido um pouco com aquela ideia de ter uns personagens um pouquinho fora das famílias, só eu sei que ainda são tudo ali da corte, do mão do rei, realeza e tudo mais, mas, por exemplo, o Larry Strong lá do Matthew Needham, eu acho que é um personagem bem legal, bem traiçoeiro, acho que o ator é muito bom, acho que o personagem lá que fez o ator, especialmente, eu não tô lembrando o nome dele, mas que fez o Sir Harwin, acho que foi um bom trabalho também, o novo amante da Rhaenyra. A série, eu acho, ainda deve a esses atores e aos personagens um texto melhor. Concordo com esse ponto, só acho que pelo menos é legal ver esses personagens. Só um último adendo aqui, assim, que eu acho que é positivo pra série, é aquilo, né? Muita coisa acontecendo, acho que os diálogos superficiais, eles ganham, entre aspas, menos força, então você não... Eu não gosto só quando a série acha que dar espaço pra eles falarem vai tornar esses personagens super profundos. E não vai, porque não é o que eles estão escrevendo. Não é a ideia. É você mostrar a história chegando lá pra frente, né? É isso. E eu gosto que aqui tem mais dragão, porque você traz um peso, cara, a quem é Targaryen e Velaryon ali no geral... Valerion, sei lá, que é o seguinte, tipo, você entende melhor com essa força, com essas pessoas, por que esses caras estão reinando 200 bilhões de anos, entendeu? Porque senão é só um monte de gente chata lidando contra gente chata loira. Então, tipo, eu preciso saber qual é o impacto que isso tem, qual é a diferença que esses caras fazem, qual é a mitologia por trás desses caras. E aí, a parte do fosso lá dos dragões, a parte da menina cometendo suicídio, tudo isso, cara, dá um impacto pra esses Dragon Riders, igual eles falam, que aí eu começo a entender melhor. Porque se fosse só pelo Viserys ser loiro e a Rhaenyra ser loira, caguei, entendeu? Não tem interesse nesses caras. Então, os dragões não é só... Ele é um elemento de show-off muito importante. Aliás, a Vhagar lá, maluco, adorei o design dela. É tipo muito Godzilla. Achei muito massa. E acho que esse é o tipo de coisa que eu gostaria de ver mais na série. Porque aí é show-off pelo show-off, é fantasia e a novela de fantasia. Eles deviam abraçar isso mesmo, cara, na moral. Sabe? É mais interessante agora. Por exemplo, aquele discurso em off do Larrys no final, pra ele falar... Falei, brother, tipo, a Nazaré Tedesco já fez discursos muito mais interessantes. Sabe? Tipo, então, assim, não vem com essa... Não vem com essa... Não queira vender os seus personagens pela profundidade que eles não têm. Agora, vender a sua história pelo impacto e pelas tretas e pelas calamidades que vão acontecer, aí show. Foi pra mim o que aconteceu nesse sexto episódio. Que foi assim... Mano, o episódio é simplesmente... Nasce criança... Aí morre a mulher, aí o outro cara morre queimado, corta a língua de não sei quem, tem um traidor, vou sair do reino. É isso, sabe? E beleza, acontece 100 coisas em um episódio que, tipo, os personagens estão ali, é aquela mesma coisa. Os personagens estão ali pra fazer a carroça correr, bro. Corre. E, por exemplo, os filhos, que eu acho que aqui já mostra pra mim que ali a treta vai ser grande também entre os filhos, eles meio que nem tem filho que eu não sei nem o nome. Então... Aliás, o menino lá que é o Joffrey. Não, o mais velho lá é o Aegon II, né? O que é o mais velho, Aegon, que é o filho do David Tennant, o ator. Brother, os caras pegaram o moleque assim e falaram: vamos deixar você com uma cara bem assim, com vontade de dar soco, porque quando você fizer suas merdas, a audiência já tá lá. O menino tem uma cara de idiota, brother. Não o ator, não, tô falando assim, o visual do personagem mesmo. Tá? Visual, o ator, na paz dele não, lá. E age como um também, né? Todas as cenas dele nesse episódio é tipo pra mostrar que não, eu achei uma boa escolha também. Eu tô falando isso como inepto, né? Assim, como uma coisa que a série fez bem, tá? Pra ficar bem claro, não tô reclamando, não. Não, é legal. É tipo o Joffrey de Game of Thrones. Exato, né? mesma coisa. Vamos passar pra uma outra série, que o tempo já tá correndo aqui, pra gente falar do 4º episódio de Andor que saiu hoje no Disney Plus, que é o primeiro episódio do 2º arco, né? Terminou ali o primeiro arco da semana passada com 3 episódios de uma vez. A gente teve aqui o 4º episódio,
que tem 4 frentes, né? A gente tem o Cassian Andor sendo levado pra conhecer ali, vamos dizer, o comecinho mesmo de uma célula rebelde e preparar um roubo de recursos ali do Império, deixar uma guarnição do Império sem recursos por um tempo. Ele conhece lá a Vel Sarta, que é a Faye Marseille, uma atriz que o pessoal vai conhecer do Vikings, que lidera essa equipe, e eles estão planejando aí fazer esse ataque, né? E a gente deve ver esse roubo acontecendo, imagino, nas próximas semanas, mas é um momento bem legal que a gente vê diversos personagens, eu acho, muito de cara memoráveis, muito bem atuados por uma coleção de atores britânicos que você já viu em não sei quantas séries, Black Mirror, Game of Thrones, Vikings, todo mundo vai reconhecer essa galera. Ah, fulano daquela série lá, vai ser assim. Mas a gente tem ainda outras 3 frentes que eu acho que merecem bastante destaque. Uma é o nosso queridíssimo, na verdade não tão querido, né? O Karn, que é o personagem lá, pra quem não lembra, que trabalha pra aquela empresa privada do Império. Ele é demitido, a empresa perde o contrato com o Império por conta justamente dos acontecimentos do episódio passado, e agora o cara precisa ir pra casa e voltar pra família toda humilhado. Eu tenho certeza que ele ainda vai voltar pra ir atrás do Cassian Andor mais pra frente, mas rola isso, eu acho também, de novo, ótimo desenvolvimento de personagem, uma coisa que a gente nunca imaginou ver, a vida pessoal de um cara que trabalhava terceirizado pro Império, sabe? Então a série continua fazendo uns trabalhos, acho, muito bons disso. Mas os 2 melhores arcos do episódio pra mim, disparados, é ver todas as tretas internas ali do Império, de quem que vai investigar o Cassian Andor, quem que vai investigar o que aconteceu lá, porque tem o Blevin, que é o Ben Bailey Smith, o ator que tá disputando isso, e a Dedra Merrill, que é ela, a Imperial Loira lá, pra quem viu o episódio, que tem que estar mais afim de descobrir o que aconteceu aí por trás disso e impressionar o Major Partagaz, que é o Anton Lesser, que o pessoal também vai lembrar de Game of Thrones. Muito legal ver o interior do Império ali nesse sentido mesmo, assim, de política, de querer impressionar o chefe, de jurisdição. Tudo isso, assim, tudo que eu tô falando não é legal só porque tá lá, porque a série tá mostrando pra gente, tá? Mas porque são ótimos atores, com um texto muito bom, e personagens interessantes. Tudo isso eu acho que tá muito bem motivado pelos personagens. Não é só que a gente quer saber quem que vai pegar a jurisdição de investigar o Cassian Andor. É porque aqueles personagens de cara já se tornam memoráveis ali pra você entender qual que você... É engraçado você torcer, né, por Imperial, mas quem que você quer do Império que investiga ali. E por fim, pra mim, assim, surreal, toda a parte com a Mon Mothma e com o Luthen lá em Coruscant. A gente vendo o Luthen com uma segunda identidade ali, como chefe de uma galeria de arte, a Mon Mothma, que o marido dela é meio que o equivalente a ela ser do Lula e o marido ser do Bolsonaro lá, sabe? O cara quer trazer os senadores pró-império pra casa e ela vai ter que jantar com eles, sabe? Problema no casamento. Tudo isso, de novo, é a questão política e imperial de Star Wars, é também a questão, claro, do tema de Star Wars, da República, da salvação, da liberdade contra o Império e tudo mais, mas tudo eu acho muito bem pautado em personagens, em tramas pessoais, em coisas que eu acho que são que expandem o universo para além dos Skywalkers. A gente vê ambientes de trabalho, a gente vê casas, a gente vê vidas pessoais, casamentos, e tudo isso pra mim torna Star Wars mais rico. Bruno, eu sei que você não viu, então eu vou perguntar pro Thiago o que é que você achou deste episódio, Thiago Romariz. Cara, eu acho que ele continua a excelente proposta dos 3 primeiros. Eu não sei se as pessoas vão curtir tanto, no geral, assim, porque eu não acho que a proposta de Andor é chamativa. Ela é o tal que a gente fala do slow burn, assim, né? Do tipo, você vai... Aos poucos você vai envolvendo as pessoas. Não é o Star Wars que a galera mais mainstream conhece. Ainda assim, eu acho uma série muito bem construída e eu acho esse 4º episódio mais um passo na direção de você tornar essa história uma das coisas mais interessantes que fizeram em Star Wars, né, nos últimos anos, assim. Eu adoro o Diego Luna aqui como protagonista. Ele é realmente um acerto brutal, que dava pra ver que ele poderia ter ganhado ainda mais espaço em Rogue One. Eu só digo assim, Andor, cara, é a série que talvez eu gostaria de vê-la em 3 episódios, 3 episódios e 3 episódios, ou 4 episódios, 4 episódios e 4 episódios. Eu acho que podia ter pensado nisso, eu concordo com você. Eu acho que seria uma boa, porque você sente os arcos maiores, né? Você sente o peso das coisas que estão acontecendo ali. E se não me engano, o próprio Tony Gilroy falou que eram 3 arcos de 4 episódios, ou algo do tipo. São 4 arcos de 3. Isso, 4 arcos de 3 episódios. Então, eu acho que seria mais interessante ser mostrado assim pela própria Disney. Mas, cara, vejam essa série. Ela é realmente mais lenta, mas ela é o melhor texto e eu acho que talvez a melhor direção que Star Wars teve desde os últimos Jedi, assim. Eu gosto de Mandaloriano, acho muito bom, mas não é a mesma... É diferente.
é diferente. Claro. Então, pra mim, eu deixo ela logo depois dos Últimos Jedi, pelo menos até o 4º episódio. É a coisa mais interessante que a gente tem na franquia em muito tempo. Isso sem dúvida alguma. Brunão, deixa eu já então transicionar pra um outro assunto aqui. Bora. Porque é o seguinte: saiu o trailer da série do The Last of Us. A internet foi a loucura. Primeiro, porque parece o jogo, em vários sentidos. Segundo, que o trailer é bem bom. Então, vamos deixar o presente pra trás um pouquinho, o caso do Dragão, Endor. A gente volta a falar disso semana que vem. E vamos. A gente não tem falado muito de trailer aqui ultimamente, mas esse merece. Só sai em 2023. Mas me diz aí por que esse trailer de The Last of Us foi tão convincente. Eu acho que, primeiro de tudo, né, assim, acredito que muita gente que ouve o chipado e acompanha a gente também gosta de games e muito provavelmente já jogou The Last of Us, mas o fato é que The Last of Us é uma história muito boa, independentemente da mídia que você for contar, ela é uma história muito boa, é uma história muito convincente, que tem elementos muito universais, assim, né, empatia, perda, remorso, inocência, todos esses sentimentos eles são abordados, eu acho que de uma forma muito genuína, né, diante de uma situação fantástica, mas o que brilha mesmo nessa história são esses elementos. Então, e eu gostei muito que o trailer, ele traz isso logo de cara, né? Você praticamente não vê infectado, né? Que no caso não é zumbi, né? Termo técnico, mas você pode chamar de zumbi também. Você praticamente não vê zumbi no trailer, né? É muito focado nos personagens e que você vai ver uma história de uma pessoa que sofreu uma perda e que tá tentando, né, viver com essa perda, que é o caso do Joel, né? E encontra ali na figura da Ellie essa possibilidade de redenção, né? Então, eu acho que o trailer sabe passar por isso muito bem. Com muito pouco tempo, ele consegue passar essa sensação, seja pela escolha da música também, no Alone and Forsaken, que eu acho que foi muito boa. Mas, agora passando pra parte de adaptação da coisa, eu achei muito interessante como o Craig Mazin, né, que é o cara do Chernobyl e que é o showrunner dessa série também, ele optou por mostrar várias cenas que existem no jogo e você sabe que são aqueles momentos do jogo que você vai ver na série, mas não é exatamente igual ao jogo. Você tem um detalhe ali que é diferente, eles estão escondidos em um lugar um pouco diferente, às vezes o que era de noite agora tá de dia, o encontro se dá em uma outra circunstância. Então eu acho que isso vai trazer Primeiro, vai trazer um frescor pra quem já conhece essa história, né? E vai estar esperando essas coisas acontecerem e não vai ser exatamente do jeito que eles acham que vai ser, né? Porque sempre fica aquele dilema, você vai fazer uma história igual a do jogo, então assiste o jogo, põe no YouTube aí o jogo e assiste, né? Então, né, eu acho que isso ajuda a afastar um pouco essa reclamação. E segundo, eu acho que dá aos showrunners liberdade pra contar a história deles próprios. A gente sabe que vai ter elementos novos, a gente sabe que algumas coisas inéditas vão existir nesse universo, né? Tem personagens inéditos que vão aparecer. Uma delas, inclusive, até aparece no trailer, que é a moça do Yellow Jackets, Yellow né? Jackets, lá, Melanie Lewinsky, né? Melanie Lewinsky, sim, ela aparece uma cena no trailer andando ali, né, no meio da cidade e tal. Então eu acho que foi muito bom, assim, e certamente, pela maneira como a HBO está tratando, né, não vai ser só essa série de game que a gente tá adaptando aqui. Parece que é a série deles do início de 2023. Acabou a primeira temporada de Casa do Dragão. Dá uns 2 meses ali de não, tem Succession no fim do ano ainda. Vai ser... Então beleza. Acabou a Casa do Dragão. Teve a temporada nova de Succession. Last of Us é a grande série da HBO pro começo do ano que vem. Certo, parece isso mesmo. Que a HBO tenta a cada 2 meses ter uma série, assim, do domingo, né? Não passar mais de 2 meses sem uma grande série no domingo, assim, né? Euphoria, depois vai outra, aí foi agora Casa do Dragão. Eu imagino que Succession ainda deve ter uma temporada. Você esqueceu aí, teve o Westworld no meio disso tudo. Bom, eu falei que eles tentam, né? Eles querem. Eu não falei que acontece, mas Bom, Thiago, a gente comentou esse ano sobre a série de Resident Evil, a gente já falou aqui sobre adaptações de videogames e tudo mais, e os problemas. O que é que essa do The Last of Us tem que pode fazer a gente ter mais confiança nela do que nessas outras adaptações que deram tão errado? Qual é o ingrediente diferente aqui? Cara, é poucas coisas, assim, não são muitas coisas, não. Eu acho que o Craig Mazin é o cara que me dá confiança, assim, com todo respeito ao Neil Druckmann. A gente já viu vários games com os criadores, com os estúdios por trás e tudo mais, e assim... Eu não tenho razão pra... Assim, eu tenho razão pra crer que o Neil Druckmann sabe fazer bons videogames. Eu não sei como é que é ele. Exatamente. Eu não tenho nenhuma condição de dizer que ele vai mandar bem em um... Ainda que os roteiros dele sejam extremamente cinematográficos e tal...
Mas é outro mês. Não é garantia nenhuma. O que eu confio nessa série é a equipe que eles colocaram ali por trás, como o Craig Mazin, a própria HBO, acho que é uma confiança. É uma marca que traz confiança também. E ainda que eu olhe ali pro trailer e fale assim, como o Bruno mesmo falou, né? Tipo, eu falo, caralho, mano, é igualzinho que tá tudo ali, tem uma outra mudança, mas eu continuo com um pouquinho de pé atrás, assim, sabe? Fidelidade pra mim não é motivo de nada, mas por ter o Craig Mazin atrás, por ter um elenco muito interessante por trás, eu começo a confiar mais na série, sabe? Porque eu não quero, a única coisa que eu não gostaria de ver nessa série é a mesma história dos jogos. Eu não quero ver isso. Tipo, eu não quero ver. É a única coisa que eu não quero. E tipo, um cara inteligente do jeito que o Neil Druckmann não é possível que ele vai escrever a mesma história, cara, sabe? Não é Inclusive, me surpreende muito o nome dele aparecer no começo do trailer, com tanto destaque. Isso não é comum, assim. Mas por quê? Não, porque normalmente na adaptação, né, assim, o normal de uma adaptação de games pra filme é os caras entregam na mão de alguém e não mexe muito, né? Então, assim, realmente denota que, tipo, o envolvimento dele nessa adaptação é tão grande que, assim, pô, o cara foi creditado a proporcional ao envolvimento dele ali, né? Primeira coisa dele aparecer o nome ali e tal, é um negócio que é reservado pra poucas séries, assim. Eu assim, é como eu disse, eu tenho, ainda falta aquela série pra chegar, série, filme, pra você chegar e ter uma confiança 100% em uma adaptação, sabe? Acho que a gente ainda não tá nesse momento, pelo menos eu, assim, posso falar que não confio 100% nas séries, assim. E mesmo que Last of Us tenha o Neil Druckmann, eu acho que a gente... Eu preciso ver essa série pra falar, beleza, o Craig Mazin realmente teve a mão dele cinematográfica aí por trás, de séries, é um cara diferenciado mesmo, e a gente vai ver algo que vai além de uma adaptação dos jogos. Pra mim, essa é a principal preocupação. A minha preocupação é essa. Eu não quero que a série seja igual ao jogo. Eu vou dizer pra vocês assim, se essa série for simplesmente The Last of Us com a sensibilidade cinematográfica do Craig Mazin, legal. Mas eu acho que eu concordo com o Thiago que eu preciso que eles me deem uma razão pra isso existir, pra ser uma série. Porque The Last of Us já existe de uma forma muito cinematográfica. Se você pegar The Last of Us e jogar 45 minutos todo dia, é melhor que muita série que a gente tá vendo hoje em dia. Então, precisa ter essa razão. Se você botar no YouTube e assistir The Last of Us 45 minutos por dia, é melhor do que muita série que a gente tem hoje em dia. Mas vou dizer, joga, vai. Jogar é certo. Jogar a experiência como tem que ser, mas mesmo assistindo, você tem esse impacto também, né? Essa era uma das minhas críticas ao primeiro Last of Us, que, convenhamos, ele não é... Eu não acho muito legal de jogar, eu acho o gameplay super duro. Dizem, inclusive, que melhorou pra caramba no remaster, né? Eu não joguei, mas dizem que melhorou. Eu não sei. Eu acho a história de The Last of Us muito legal. Mas ela é uma história que a gente já viu muitas outras vezes nos arquétipos e no seu funcionamento em outras mídias. Muito. É por isso que eu digo, você repetir a história de The Last of Us numa série é você repetir 200 outras mil histórias que você já teve de Apocalipse, de Aprendiz, Então, assim, você precisa trazer um frescor pra essa história, sabe? E eu acho que esse é o desafio legal do Neil Druckmann. E um cara, ele é escritor, sabe? Tipo, ele sabe montar personagens, eu imagino que ele tenha pegado esse desafio como um puta desafio profissional de eu fazer a minha história em outra mídia. E não simplesmente só jogar aqui, ó, tem que replicar essa cena aqui com essa câmera aqui. Tem que fazer... Por que não, cara? Não é. Eu confio no... Eu não achava que ele ia conseguir fazer um Last of Us Part 2 que fosse... Eu acho Last of Us Part 2 muito melhor que o 1. E porque pra mim ele é um roteiro muito mais maduro e ele consegue pegar uma história e falar assim, brother, eu vou dar 10 passos pra frente e eu vou me desafiar, sabe? E eu espero que ele faça exatamente a mesma coisa aqui nessa série, que parece ser... Cara, eu vi o trailer assim e eu achei bonito. Eu achei bonito. Eu achei um negócio legal de ver, sabe? Então, tô torcendo de verdade, assim. Bom, 2023 a gente descobre. Se você entrar você que tá ouvindo e assistindo a gente, entrar no chipo.com.br, tem o trailer, tem uma comparação das cenas do trailer com os jogos que estão lá, tem um guia com tudo sobre a série do The Last of Us e sobre os jogos também pra você conhecer. E, claro, a gente vai estar cobrindo tudo que sair da série nos próximos meses, tá certo? Então, chipo.com.br, não se esqueça de seguir @chipoficial, assinar o nosso canal, assinar o feed de podcast pra ficar por dentro do Chipado, que, claro, quando The Last of Us estiver entre nós, vai cobrir intensamente The Last of Us. Nós gostamos muito dos jogos e vamos certamente falar bastante desta série, tá bom? Então, Bruno, Thiago, muito obrigado por ter
participado aqui comigo desse Chipado. Obrigado a você que nos escutou, nos assistiu. Deixa o seu comentário, deixa a sua avaliação aí embaixo. E a gente se vê ainda essa semana com mais um Chipado. Até lá.